Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando aqui eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui, eu estou em São Paulo, agora embarcando para o Rio. Hoje a gente tem a inauguração, né? Inclusive eu estou credenciado, daqui a pouco eu estou indo para o Museu do Flamengo, né? O lançamento do Museu do Flamengo. O Flamengo hoje inaugura o seu museu e você vai poder acompanhar tudo aqui, todas as imagens aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. A gente chegando logo cedo, né, com muita informação do Mengão, a gente ainda agora trouxe para vocês aí a coletiva Zona Mista. A gente traz de novo aqui algumas palavras aí do Jorge Sampaoli, também do Bruno Henrique, né, que foram aí as mais importantes, acredito eu, né, do Flamengo nesse pós-jogo aí de 1-0 contra o Olímpia. Lembrando que o Olímpia estava invicto e o Flamengo conseguiu. É uma vitória magra? Sim, uma vitória magra, mas o Flamengo conseguiu essa vitória que marca também um momento muito importante, né? Um momento onde após aquela reunião lá no Ninho do Urubu, a gente teve o Bruno Henrique demonstrando que os jogadores apoiam não só o Pedro, vocês vão ver na entrevista dele, mas que eles apoiam, estão fechados, estão unidos em prol dos títulos, né? E em prol também de um apoio, né? No caso ao Sampaoli, ao Jorge Sampaoli. Se muita gente pensava que boa parte do grupo não apoiava a permanência do Jorge Sampaoli, não, pelo menos a gente sabe que boa parte aí do grupo, na verdade, apoia a permanência do Jorge Sampaoli. Então, a gente teve o Bruno Henrique comemorando e abraçando o técnico argentino. É importante, inclusive, a gente mostrar aqui a cena, olha só. A gente não pode exibir o vídeo, mas ele foi lá abraçar o Sampaoli, né? E isso é uma demonstração de carinho e de compromisso, de união ali do time do Flamengo com o técnico, né? Eu acho que é importante nesse momento mostrar que, por mais que tenha afetado de alguma forma, que o time faltou alguma coisa para o time ontem, né? O time não estava tão bem, mas vale a gente também ressaltar que o time do Olímpia também veio muito fechado. Eles vieram, o próprio técnico Arce falou, né, que eles vieram para tentar levar um bom resultado para lá e vieram nessa missão de fechar o time. Reclamou do pênalti, que foi pênalti do Davi Luiz com o braço colado no corpo, bobeira, né? Mas falou isso, que o time veio para conseguir um bom resultado, veio fechadinho e foi isso que eles fizeram. Vieram fechados e dificultaram muito o jogo do Flamengo. O Flamengo sai numa vantagem essa que o Flamengo não conseguiu contra o Atlético Paranaense naquela Copa do Brasil que a gente foi campeão em 2022 e foi lá e ganhou fora de casa. Então o Flamengo é um time que pode ir muito bem, né, fora de casa também. Eu acho que eles vão vir para cima e esse resultado de 1-0 foi muito bom pra gente. Mas fica aí, né, marcado por esse momento aí do Bruno Henrique com o técnico Jorge Sampaoli, que mostra que mesmo depois de tudo que aconteceu, né, o Sampaoli deu aquele discurso lá no Ninho do Urubu que a gente trouxe aqui para vocês que tinha acontecido, que o Gerson também acabou falando e tudo mais, e depois disso o grupo apoia o treinador. A gente fica até o final do vídeo, que a gente vai falar aqui de mercado da bola, falar do Pedro, na verdade, porque tudo isso não para, né? E agora a gente tem essa situação de clubes interessados aí no Pedro. O Benfica de Portugal está interessado no empréstimo do Pedro, notícia já confirmada que saiu lá no exterior. O Benfica quer a contratação do Pedro, né? Os dirigentes do Benfica buscam uma situação, eles não querem pagar, eles não querem comprar o jogador, né? E aí a gente sabe que o Flamengo também não tem interesse em negociar facilmente, o Flamengo não tem reposição nesse momento, né? Mas a gente sabe que o Benfica, no caso do Flamengo ter essa necessidade de emprestar o Pedro ou de negociar o Pedro, se é que ele realmente pediu para ser negociado, como alguns jornalistas falaram, a gente pode ter aí a possibilidade de uma negociação, um empréstimo com um clube de fora, valorizar o jogador na Europa e acontecer uma próxima transferência dentro da Europa, onde o Flamengo possa receber um valor mais caro, né, um valor mais alto. Então essa informação que saiu aí com relação ao Benfica, né, interessado no Pedro, a gente viu aí vários jornalistas, inclusive lá fora,
trazendo essa informação, né? E aí, ó, com a saída do português Gonçalo Ramos para o Paris Saint-Germain, dada como certa, o Benfica busca um centroavante para substituir o atleta. Com caixa de 80 milhões de euros, os encarnados têm Pedro do Flamengo e Marcos Leonardo dos Santos como alvos, de acordo aí com Bruno Andrade do UOL, tá? E também saiu lá em Portugal. Eles estão priorizando aí um jogador que já esteja na Europa, por isso Santiago Giménez do Feyenoord é o principal nome da lista, tá? E o preço, no entanto, é salgado, cerca de 40 milhões de euros. Cara, o que me passaram é isso, que saiu lá na Europa, em Portugal, que o Benfica, se fosse contratar algum jogador do Flamengo, como o Pedro, eles iriam tentar uma contratação assim, por empréstimo, e aí não é do interesse do Flamengo, né? O Flamengo, nem que negociasse e ficasse com 50% para uma negociação futura, 40%, o Flamengo prefere receber alguma coisa, mas o problema maior é que com a janela fechada, o Flamengo não tem reposição, tá? E a gente teve também mais outras duas situações aí, que eu separei para falar com vocês, que foi justamente o Shakhtar Donetsk, tá? Mais um clube aí que estaria interessado. Segundo o portal Mundo Rubro-Negro, o Shakhtar, olha só, na verdade saiu no torcedores.com e o Mundo Rubro-Negro repercutiu. O Shakhtar teria feito já uma oferta, né, que teria assustado o Flamengo pelo Pedro. Sem clima no Flamengo, o atacante pode deixar a Gávea, de acordo com o portal torcedores.com. Mas vale a gente lembrar, vocês vão assistir aí a Zona Mista com o Pedro. O Pedro dá apoio a Zona Mista com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique dá apoio ao Pedro, tá? Ele fala que o grupo está fechado com ele, que ele é um jogador importante para o grupo, então eu acho que é interessante vocês acompanharem a Zona Mista aí, tá? O Pedro que não foi relacionado ontem para o jogo, mas a gente tem o Bruno Henrique falando dele e o Sampaoli falando sim que vai dar chance para ele. Então acompanha daqui a pouquinho aí que a gente vai colocar no ar. Eu só quero passar para vocês então que, de acordo com o portal torcedores.com, o Shakhtar Donetsk da Ucrânia realizou uma oferta nas últimas horas. Os dirigentes do Flamengo dizem que não chegou nada, mas eles estão dizendo que chegou, de 25 milhões de euros, tá? 131,6 milhões de reais na cotação atual, por 80% dos direitos econômicos do centroavante rubro-negro do Pedro. Então, vale frisar que a janela da Ucrânia encerra somente no dia 1º de setembro, ou seja, dá tempo ainda de contratarem, tá? O Al Hilal também, segundo o Globo Esporte, já teria ofertado até mais do que isso, mas o Flamengo acabou não negociando o Pedro, né? E os dirigentes seguem sempre dizendo não, que não chegou proposta e tal. E a gente tem aí também o John Textor, né, o dono do Botafogo, querendo também o Pedro. E ele teria confessado para amigos próximos, inclusive saiu em alguns portais aí, que ele teria interesse na contratação do Pedro. E essa notícia acabou vazando, que o John Textor queria o Pedro, mas, né, a informação que chega é que ele não quer o Pedro para o Botafogo, não. O Textor quer o Pedro ou para o Lyon ou para o Crystal Palace, para algum dos clubes europeus. Ele quer levar o Pedro para a Europa. Então nós temos 3 cenários aí. John Textor para Lyon ou Crystal Palace. O Lyon está com um problema lá também financeiro, né, de inscrição. Seria John Textor, uma das opções, querendo pagar 100 milhões, cerca de 20 milhões de euros, por 80% dos direitos do jogador, tá? Não seria integral. A gente tem o Shakhtar Donetsk, que pode pagar um pouco mais, 25 milhões de euros, e também tem aí a possibilidade do Benfica. Então a gente tem que aguardar para ver se o Flamengo vai negociar. Eu prefiro acreditar no que vocês vão ver o Bruno Henrique falando, o Sampaoli falando que pode dar oportunidade novamente ao Pedro normalmente, né? E também o Bruno Henrique falando sobre essa questão do Pedro ser um jogador importante para o grupo. Vamos acompanhar. O Pedro sabe que ele é importante para o clube, Flamengo, e ele tem total respaldo do elenco, sabe da importância, sabe um cara que pode nos ajudar bastante. Como eu falei, a decisão do Flamengo, o Flamengo já tomou, mandou o Pablo embora. Ele fica triste pelo episódio, sabemos que tem que ficar mesmo, mas agora tentar esquecer o que aconteceu, né? Porque o Pablo não está aqui mais, e seguir adiante, porque a gente precisa muito dele.
Ô Bruno, eu senti ali você um pouco nervoso, era muita catimba ali, os jogadores do Olímpia tava... Por que nervoso? Não, tava chamando a atenção ali, os caras estavam batendo ali, teve no segundo tempo ali você caiu sentindo ali. Não, acho que fiz meu jogo, joguei normal, tomei o cartão ali, acho que onde não deveria tomar, o juiz me amarelou, mas tudo bem, acho que fiz o jogo que eu sempre faço, eles tentam me irritar, né, mas a cabeça tá muito boa. Esse período que eu fiquei fora, procurei rever todos o meu passado dentro de campo e não ficar entrando em confusão, não deixar o adversário ficar me irritando. O jogador desse até brincou comigo ali. A gente tentou te irritar, tentou te catimbar ali para poder te estabilizar, porque a gente sabia que o carro mais forte era você e você acabou conseguindo fazer o gol, então muito feliz pelo gol, pela vitória. Valeu. Jorge, boa noite, aqui à sua direita. Aproveitar que é um tema que não tem como fugir, se você quiser matar logo ele, queria perguntar a você a tua opinião sobre o episódio do último fim de semana, tanto a atitude do Pablo quanto a do Pedro, e aí a gente depois começa a falar do jogo. Obrigado. No, yo ya me expresé públicamente sobre un hecho puntual de dos personas, mas lo de Pablo fue lamentable y él tuvo que dejar el club y siempre que yo tengo que decir o hablar con las personas o mi gente, con mis compañeros de trabajo, los falo de puerta adentro, entonces el tema ya está resuelto, no tengo más nada que hablar sobre eso. Sampaoli, Raíza Simplício aqui da Gol Brasil, Matheus, né? Mas primeiro, Sampaoli, eu queria que, não tem como a gente fugir desse tema, né? Sobre o que aconteceu em relação ao Pedro, eu queria saber se você conversou, teve uma conversa diretamente com o Pedro depois do episódio, e como é que estão os planos em relação a ele no próximo final de semana, a partida contra o Cuiabá. O Gabi está suspenso, o Pedro vai ficar à disposição, você conta com ele para o jogo de domingo. E, Matheus, muito se fala, né, que você já parece um goleiro muito experiente, apesar da sua idade. Os momentos que você tem que dar mais uma acalmada no jogo, você para. E muita gente já brincou, é o filho do Diego Alves. Queria saber como é que você vê essa brincadeira e se já chegou a conversar com o Diego Alves. Já conversei com o Diego, a gente conversa direto. Tive o privilégio de trabalhar 2 anos com ele e aprender muito com ele. Eu sou um cara que observo muito e aprendo observando. E vendo o Diego no campo, ele tinha essas técnicas, táticas dele aí e pude aprender. Siempre falo la misma cosa. Por ahí a lo mejor soy un poco repetitivo. Todas las personas que trabajan conmigo en Flamengo, gerente, cocinero, ropeiro, son mi gente. Pedro es mi gente, yo tengo que proteger y tengo que intentar que él, que toda relación y toda situación que yo tenga con él se tiene que, como falé antes, arreglar de puerta para adentro. Yo jamás falaría de un jugador, de mi jugador, nunca. Entonces, el tema de porque Pedro no estuvo hoy, porque el club determinó una sanción, a mañana ya será parte de nosotros y si está en condiciones podrá ser, bajo mi decisión, parte o no del juego. É isso, galera. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua audiência. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo e volto a dizer, a vitória foi boa. Não corneta não, 1-0 contra o Olímpia. A gente ganhou eles de 9-2 naquela Libertadores de 2021, mas isso não é comum. O Olímpia é um time copeiro e tem 3 Libertadores assim como o Flamengo, então eu acho que é importante a gente ressaltar que foi uma vitória importante. Um grande abraço, valeu!